A dor do quadril ou da coluna? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e hoje estou aqui com um grande amigo, Dr. Marcos Ziegler, ortopedista também, especialista em coluna vertebral e preceptor do Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre, onde ele ensina dezenas de médicos sobre como tratar a coluna e identificar seus principais problemas. E hoje estamos aqui para fazer uma conversa, né, Ziegler? Que é sobre esse tema que às vezes é difícil até para nós definirmos se a origem da dor está sendo da coluna vertebral ou do quadril. Existe até uma síndrome, né, Ziegler? Síndrome quadril-coluna ou coluna-quadril, depende, pode botar a preferência na frente ou atrás. Maravilha. Então, na tua prática, Ziegler, quando chega um paciente para ti e a dor não é bem típica, o sintoma do paciente não está sendo bem típico da coluna, o que te faz suspeitar que possa estar sendo um problema do quadril? E depois eu vou dizer do meu lado, quando chega um paciente que pensa que a dor é do quadril, o que me faz suspeitar que ele pode ser um problema da coluna? Hoje a informação chega fácil para todo mundo, né? E eu, como tu falou mesmo, eu ensino muitos médicos em formação em ortopedia e na formação, na especialização em cirurgia da coluna. E o paciente às vezes já acha que tem o diagnóstico, então eles chegam muitas vezes já com provável diagnóstico. Ciático, se perguntar para uma população assim, o que é o ciático para ti, cada um vai dizer uma coisa. Um vai dizer que é uma dor, uma lombar mais alta, outro vai dizer que vai até a coxa, outro vai dizer que é até o pé, ou alguns até dizem que é uma dor que sobe. Então a gente não pode aceitar na íntegra a informação do paciente. A gente não pode dizer que se ele falou ciático, dizer ressonância de coluna e era isso. Porque a partir de uma certa idade nós vamos encontrar alterações na coluna vertebral, independente de queixas ou não. Então, muitas vezes os pacientes chegam com a dor lombar. Essa é a queixa principal. Mas é fundamental, já no exame físico, testar os quadris. Até para a gente não entrar naquela informação que faça um viés do diagnóstico, né? Se o paciente chega dizendo assim, doutor, eu tenho uma protusão discal. Não, mas o que tu sente? Né? Exatamente. O que te trouxe aqui? Que parte do corpo te dói? Isso também às vezes é complicado, porque às vezes eu pergunto assim, mas em que parte do corpo te dói? A pessoa diz, não, no quadril. Tá, mas no corpo, se for apontar aonde que dói? E aí essa informação vai ficando mais clara progressivamente. Né? E os pacientes têm mania de comparar a sua dor com a de outros, né? Então, um tinha hérnia de disco e a dor era de uma maneira, a minha dor é igual, eu tenho a mesma coisa. Ou se abraçam num laudo que diz protrusão discal L4, L5 e aí faz essa mesma pergunta, onde é que é a tua dor? É na L4, L5. Não, mas me descreve a tua dor. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, a buscar informação, a pedir que o paciente caracterize e mostre exatamente qual é o trajeto da sua dor, para não ter esse fator de confusão. E é uma coisa extremamente importante, porque se às vezes o paciente chega com um rótulo errado, toda a investigação médica começa a ir por um caminho e o paciente cai naquele ciclo, nossa, eu nunca melhoro da minha dor, seja quadril ou coluna, nunca melhora. E muitas vezes pode estar acontecendo que o alvo de investigação e tratamento está sendo errado. E o paciente perde muito tempo, sofrimento e uma grande frustração de não ter sua dor resolvida. Né? Eu te interrompi na hora que tu ia falar, Ziegler, no exame físico ou também em características da dor que faz mais suspeitar que seja de coluna ou faz mais suspeitar que possa ser uma dor do quadril que esteja sobrecarregando a coluna. Então, quando a gente tem a dor na lombar, né, ela pode vir através da sobrecarga deste quadril mais rígido. Uma dor irradiada para a coxa não vai ser o ciático. Os ciáticos são das raízes lombares mais baixas, ou seja, de L4 para baixo. Mas tu pode ter uma hérnia de disco mais alta e simular uma dor mais proximal da coxa, mais perto da região inguinal, mais próxima do quadril. E aí é o fator de confusão
onde a gente tem que analisar também em relação à queixa, né, ao exame físico e a análise adequada das imagens. Tá? Então, às vezes o que o paciente chama de ciático, tu pode ter uma cruralgia, que é a dor na coxa, que pode confundir mais com as patologias do quadril ainda. E às vezes não precisa ser necessariamente uma hérnia, né? Ele pode ter uma protusão discal, ele pode ter uma artrose facetária que atrapalhe o funcionamento daquele nervo que sai daquele nível, por exemplo, L3, e o nervo tenha um distúrbio sensório e às vezes causa essa dor irradiada, mas às vezes não necessariamente que seja propriamente dito uma hérnia, né? Pode ter até uma instabilidade naquela região lombar. A gente passa por uma cadeia degenerativa, né? Todo mundo passa por isso. Então os discos perdem altura e isso gera uma instabilidade. E aí o paciente que não tem uma atividade física regular, com fortalecimento adequado, pode ter queixas irradiadas, né? Tanto do quadril quanto para a coluna, e precisa apenas uma estabilização muscular. E aí o exame físico ou as manobras para identificar essas queixas, até como das articulações facetárias, né, tu consegue, sem deixar que o paciente influencie com aquele pré-diagnóstico dele, tu consegue diferenciar bem essas patologias. Perfeito. Em que características da história do paciente em relação a momentos que a dor acontece e característica da dor que tu vê que é uma dor mais característica da coluna? Então depende muito da região que está comprometida. Se as articulações facetárias, que ficam mais para a parte de trás, né, eu costumo dizer que a coluna é um complexo triarticular, ou seja, uma vértebra com um disco e a outra vértebra seria uma articulação e as duas articulações de trás. Então, se tu tem uma dor maior na rotação e na hiperextensão, tu dá uma sobrecarga maior sobre essas articulações e provoca a irritação e a dor. E também acontece o contrário, acontece de ter um alívio na flexão. Tá com dor, se dobra todo para frente e tem um alívio. Se a dor vem mais de origem do disco, é o contrário. Tu tem um alívio para trás, porque daí quando tu joga o corpo para frente, é que nem um balão, né? Tu joga o balão para trás, quando tu esmaga na frente, tu joga o balão para trás, então tu aumenta essa protrusão. A pressão posterior. Isso, e essa parte de trás do disco, ela tem terminações nervosas, então é que nem um joelho inchado, né? Provoca irritação maior do que o conteúdo que tem ali dentro, é a irritação das estruturas, né? E aí tu consegue diferenciar se isso é uma dor discogênica. A instabilidade tem uma característica bem interessante, assim, o paciente costuma dizer que ele é expulso da cama ao acordar. A dor noturna aí, ou dor pela manhã. Exatamente, porque a musculatura está mais relaxada e aí começa a se movimentar, começa a aliviar a dor. Então a gente procura o quê? Atingir esse tônus muscular que tem durante o dia para sempre, né? Para evitar esse desconforto ao amanhecer. E aí vão ter características diferenciais importantes que tu identifica melhor do que eu, né? Mas eu faço testes mais básicos, né, de mobilidade quadril, ou fala se queixa para pedalar, ou até em relação sexual, né? Então essas queixas, quando dobra ou quando caminha melhora, e o primeiro movimento, tô sentado ou tô deitado, o primeiro movimento dói, e aí vem aquela queixa em C, né? Encaixa no quadril. Envolve bem a região coxofemoral ali. Me diz uma coisa, o paciente que refere para ti que tem a dor noturna, que a gente comentou agora, e tem dor sentado, te chama mais atenção para algum lado, em geral? O paciente deitado com a dor noturna, e essa é mais para instabilidade. Se a dor é lombar por muito tempo sentado, a gente tem que lembrar que nós temos uma lordose, né? E a lordose, ela não é à toa. A lordose é aquela curvinha que a coluna lombar tem natural. Exatamente. Então essa curva aqui é física pura, né? Em vez de vir um vetor resultante
único para baixo, ele distribui em pequenos vetores, distribuindo a carga. Quando a gente senta, essa lordose, essa curva retifica. E aí a pressão fica toda sobre os discos. Então, se tu tem um disco mais protruso, com uma bochecha maior, quando tu está sentado, esse disco pode aumentar e provocar. Daí a queixa o que é? Não consigo viajar muito tempo de carro. A minha esposa, quando está viajando comigo, ela bota os pés no painel e fica toda inclinada. Quando nós estamos jantando num restaurante, ela fica se movimentando, ou ele fica se movimentando de um lado para o outro. Então, essa pressão sobre o disco tem que ser valorizada. Boa. É interessante que o quadril, ele costuma ter mais dor, né? Agora, olhando um pouco pro meu lado aqui pra gente fazer esse jogo, o quadril, ele costuma ter mais dor realmente quando ele está sendo usado, ativo, né? Quando a pessoa está fazendo mudanças bruscas de direção, como fazendo um jogo de futebol ou correndo numa trilha, como exemplos mais extremos, né? Agora a gente pode pegar exemplos mais simples, como caminhar na areia fofa, que tem uma exigência maior da região do quadril, costuma incomodar mais. Mas às vezes, bem como tu disse, Ziegler, o corpo está aquecido, a pessoa não sente tanto naquele momento, mas a dor pode vir mais tarde. Pode acontecer a dor vir mais à noite ou até no dia seguinte. Mas uma coisa que é interessante é que o quadril, ele também pode ter momentos de dor quando a pessoa fica sentada tempo demais, especialmente se a pessoa possui um pouco da síndrome do impacto femoacetabular, mas a localização da dor aí tem uma diferença bem grande em relação à coluna, né? Então, quando a pessoa vai ter a origem da dor no seu quadril, essa dor ela vai ficar mais por estar muito tempo sentado, né? A dor em geral é mais na parte da frente, né? E é interessante que às vezes as mulheres, principalmente quando elas usam a terminologia quadril, às vezes elas se referem à cintura. E às vezes a dor pode estar na região de trás, mais na lombar, e ela usa a terminologia do quadril. Então, só para diferenciar, eu vou até levantar aqui para mostrar uma diferença, né, que é desse exemplo que eu dei. Então, quando a dor tem mais a ver com quadril e a pessoa ficou sentada demais e sente dor, em geral a dor vai ocorrer nessa região aqui. Tá? Essa região aqui a gente vai chamar da linha inguinal, que é onde a coxa faz a dobrinha em relação ao tronco. E aí, quando o problema no quadril, em geral, incomoda mais aqui, quando a pessoa está sentada demais. E na coluna, se a pessoa fica sentada demais... Daí a queixa é mais na região posterior, mais nas costas. Atrás, mais nas costas. Então, só aí já dá uma diferença bem importante da localização. E tu falou uma coisa importante, né? Tu falou de esportes, algumas atividades físicas, né? Eu lido muito com atletas e a gente sempre procura, eu me incluo nisso, né? Os pacientes em si, e me incluo também, a gente sempre procura justificar algumas coisas, algumas queixas nossas. Então, esse que está com a queixa no quadril vai dizer, exagerei na trilha. Pedalei mais do que deveria. Estava uma semana mais cansado, acabei fazendo. E aí não identifica exatamente aquilo que precisa ser identificado para melhorar dessas suas queixas. Porque é interessante, porque existem algumas dores, tanto articulares quanto neurais, né, de nervo, que essas dores elas são muito semelhantes, às vezes, com uma dor muscular. Então, às vezes, o atleta ou uma pessoa muito ativa, que está acostumado a sentir aquela dor muscular do músculo trabalhado, né? Às vezes, uma dor de sobrecarga da articulação, ele interpreta como um excesso. Como tu falou, né? Pô, fiz um excesso dessa característica. O que tu poderia dizer, assim, olha, para a pessoa diferenciar o que é uma dor normal do excesso muscular versus do que seria uma dor que mereceria uma investigação mais profunda do ponto de vista da lombar? Eu procuro sempre perguntar, ou se não identificou ainda, ó, nessa semana tu vai fazer as tuas atividades normais, aquilo que tu está acostumado a fazer, procura ver aquilo que está te causando desconforto. Que tipo de atividade está te te provocando esse desconforto? Que tipo de movimento, né? Se a gente, por exemplo, está numa telemedicina, alguma coisa assim, e
não tem a oportunidade de examinar pessoalmente o paciente, procura ver qual é o movimento que te provoca a dor ou o tipo de sobrecarga do esporte que está te provocando essa dor. A gente tem que lembrar que tudo está linkado à física, né, também. A articulação do quadril extremamente móvel, a estrutura da pelve e da coluna um pouquinho mais rígida, né? E aí ali muitos ligamentos, musculatura chegando, musculatura saindo, né, para as pernas. Então essa sobrecarga ali às vezes não identifica que é realmente a dor do quadril e às vezes não dói o quadril, mas ele é rígido e dói a coluna. E a gente tem que diferenciar pelo movimento da articulação que está fora do normal. Uma das coisas que é chamada assim uma máxima da ortopedia, né, Ziegler? Quando nós temos uma articulação que tem seu movimento diminuído, automaticamente as articulações que estão adjacentes, estão próximas a ela, tentam suprir a falta desse movimento. Então, quando é o caso do quadril, ele está mais rígido, parte da coluna tem que suprir a falta do movimento do quadril durante a marcha, durante a atividade física, e o joelho também tenta suprir parte dessa falta de movimento. Então, existem algumas situações que às vezes o quadril está mais rígido, mais travado, não chega a causar dor, mas as articulações adjacentes estão trabalhando duro. Estão sofrendo para dar aquele movimento que está faltando ali no quadril. E mais uma vez a gente acha explicação para isso, né? Tô um pouco mais fraco desse lado, tô jogando mais e aí não se dá conta que é alguma coisa de movimento ou biomecânico que está atrapalhando tudo. Perfeito. Uma das coisas, quando eu vejo o paciente que chega dizendo que a dor é do quadril, e a dor não está tão típica, tão característica, né? Porque o quadril ele dói, número 1, na região inguinal, na parte bem da frente da coxa, onde ela se liga no tronco, é o lugar mais comum. Número 2 é na lateral, número 3 é na lombar e número 4 é no joelho. O grande problema é quando ele começa com a dor na lateral, porque daí às vezes tem uma grande confusão com a coluna, né? Porque se o paciente tem alguns distúrbios, especialmente L4, L5, a forma como essa dor se irradia na coxa, ela pode ter uma irradiação na parte lateral e que se sobrepõe aos mesmos sintomas que uma dor no quadril pode dar. A maneira que eu procuro diferenciar, pelo menos pelo exame físico, pelo histórico, é na palpação da lateral da coxa do paciente, da região da bursa do quadril e na lombar, eu procuro ver se faz sentido em relação ao ponto de dor do paciente. Às vezes acontece que eu palpo na lateral da coxa e tá com uma alodínia, aquela dor desproporcional ao toque, bem na lateral da coxa. Quando chega na bursa do quadril, a dor passa. E depois, quando eu sigo a palpação até a coluna, a dor aumenta de novo. Aí, opa, não tá fazendo tanto sentido isso. Deveria ser o ápice da dor, na região da bursa. Sim. Mas ali ela tá diminuindo, inclusive, e parece estar aumentada em região da coluna ou na região distal. Na parte, tu valoriza essa dor na lateral da coxa distal? 100%. A gente tem que... Eu faço a mesma avaliação, né? Vou indo ponto por ponto. A dor mecânica da lombar, uma dor puramente na lombar, a gente fica mais tranquilo, dependendo da idade, obviamente, né? E dependendo do histórico, ou da intensidade, ou do tempo que tem evoluído. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão ter pelo menos uma crise de dor lombar. E a maioria das vezes a gente vai tratar com atividade física, com a fisioterapia, com o exercício específico para aquilo ali. Mas esses sinais são importantes, porque ou para ver se é uma compressão, que é onde a gente tem os sinais de alerta em relação à coluna, né? Compressão de nervo, então para vir para essa região e dar um fator de confusão maior com o quadril, é uma pesquisa de uma compressão um pouco mais alta, né? E aí, essa dor que pode ser às vezes em queimação, muitas vezes tu vê na imagem o canal onde passa os nervos normal, só que tu tem uma compressão até extra coluna, né, pro lado de fora, e aí pega um nervo que já está passando
E é uma zona onde tem um gânglio, é uma zona mais grossa do nervo, já saiu da coluna, e se ele tem essa irritação, provoca essa dor em queimação na face lateral da coxa. E essa dor em queimação, ela é muito típica de nós suspeitarmos de dor de característica nervosa, de nervo, né? Essa característica bem forte. E outra coisa também, tu valoriza, Ziegler, se a dor irradiada, ela tá ultrapassando a região do joelho ou não tá ultrapassando, isso te dá uma informação a mais para identificar a origem da dor? Certamente, se tá passando do joelho, né? Daí cai naquela vala mais comum, onde são as compressões mais baixas, que daí atinge o famoso ciático, o verdadeiro ciático, né? Que passa do joelho e vai até o pé. Lateral da perna, às vezes Lateral da o perna, pé. panturrilha, dormência no minguinho, né, do pé. Uma alteração de força. Tô torcendo muito o pé. A própria sola do pé, às vezes, pode ser confundida com fasciite plantar, e bem no calcanhar ali é L5. Isso. Né? E pode ser confundida também com a tal da fasciite plantar, né? Então, várias alterações assim tem que ser entrar no diagnóstico diferencial, né? Desde o quadril e coluna até lá embaixo. Pessoal, o nosso corpo é como se fosse... imaginem o seguinte, ele tem toda uma fiação, né? Então, todos os nervos que vão sair do sistema nervoso central, eles descem pelo centro da coluna, que a gente chama da medula da coluna, e vão se distribuindo por todo o corpo. Então, esse fator de confusão que pode existir para o paciente, também existe para o médico às vezes, e a gente tem que fazer um trabalho de detetive para identificar características da dor, momentos de piora, momentos de melhora, e também os testes durante o exame físico para tentar identificar qual é o fator principal da causa da dor. E também tem mais uma coisa que pode atrapalhar um pouco, né, Ziegler? Que é relativamente comum a pessoa ter alguma alteração na coluna e também ter alguma alteração no quadril. Então pode ter os dois fatores trabalhando juntos. Pode ter os dois problemas juntos. E cabe a nós saber para onde direcionar esse tratamento para não prejudicar o outro e melhorar essa qualidade de vida. E às vezes é com testes simples, né? Pequenos movimentos que a gente faz no exame físico, tu consegue diferenciar isso aí e consegue dar um rumo para esse paciente, né? Seja qual tipo de tratamento que for seguir, né? Melhorando de forma global, tanto a coluna quanto o quadril. E uma das coisas que é interessante, né, que o exame físico ortopédico, ele é dividido, digamos assim, em dois grandes grupos de tipo de exame físico. Um exame físico que eu acho até que a gente faz pouco, que felizmente isso está mudando mais, que é a palpação, né? Apertar pontos de dor para pesquisar se está tendo uma dor desproporcional em algum dos pontos. Eu acho que a nossa área sempre foi treinada em manobras, né? E o outro grande grupo são as manobras provocativas, né? São a gente tentar se provocar a dor do paciente com alguma manobra para ver aquela estrutura do sistema músculo-esquelético que a gente está movimentando. Se está provocando dor aquela estrutura, talvez, e a dor seja semelhante com o que o paciente sente no dia a dia, né? Então a gente vai fazer movimentos tentando fazer dores que provoquem dores facetárias, dores de nervo e dores na articulação do quadril, né? Por exemplo, na parte do quadril, a gente usa muito a rotação do quadril, que é dobrar a coxa do paciente mais ou menos 90 graus, com o paciente sentado, e girar o pé do paciente para fora, girar o pé do paciente para dentro, fazer uma hiperflexão, para ver se algum momento dessas manobras provoca a dor característica que o paciente está dizendo. O que tu mais usa de manobras assim em relação à coluna, pensando no nervo e dores mecânicas? Essa questão da parte elétrica eu comparo e uso muito como exemplo no meu dia a dia. Então a coluna é exatamente isso, é a parte elétrica da casa. Cada setor da coluna vai mandar um fio para uma parte do membro inferior, da coxa ou da perna. E aí a palpação é fundamental, porque como o nervo é uma coisa mais interna, é uma dor irradiada, né? É do trajeto do nervo, daquele fio
correntes elétricas passando, muitas vezes na palpação tu não consegue provocar a dor. E aí, uma dor no glúteo, uma dor mais na face lateral da coxa, que tu não consegue provocar, tu já diferencia com algumas patologias do quadril, ou de tendinopatia de glúteo, né? Ou a própria bursite, né? Com esses movimentos, e como eu falei, o nervo ele pode doer várias vezes, de várias maneiras diferentes. Por compressão, por estiramento, né? Ou por uma reação química da hérnia de disco com o nervo. Então, uma das manobras principais é provocar esse estiramento do nervo. Se ele está preso, e aí a mesma manobra que tu vai fazer, só que em vez de dobrar o joelho e o quadril, vou levantar a perna esticada. Vai fazer a flexão do quadril com o joelho estendido. Estendido. E aí, esse nervo, se ele está preso, ele vai esticar e vai provocar a dor. Tá? E eu costumo dizer, não custa nada invadir um pouco a tua área, né? Claro. E no meio dessa manobra, eu vou fletir o joelho, fletir mais o quadril e já testar o movimento do quadril. A rotação. A mesma coisa que eu faço, né? No momento que eu vou testar a rotação, eu testo a primeira rotação, depois eu estico o joelho e faço lá a manobra de laseg, faço a dorsiflexão do pé para tentar sensibilizar mais e tentar ver se tem algum componente neural. Né? Eu vou contar uma história aqui e eu acho que sempre as histórias ajudam a ilustrar que às vezes as pessoas podem se identificar. Uma amiga da minha mãe uma vez chegou no consultório e disse assim: Davi, eu tô com uma bursite do quadril que tá me matando. Ah, não, vamos examinar, vamos ver. Então, na ressonância mostrava uma bursite, assim como o Ziegler falou, né? A ressonância é um exame tão sensível que ela capta pequenas alterações, mas não quer dizer que aquela alteração que apareceu no laudo seja responsável pelo sintoma. Como a gente próprio chama na medicina, são exames complementares, ou seja, a história, o exame físico é o carro-chefe e os exames complementam essas informações. E aí, essa paciente ela também tinha uma ressonância de coluna que mostrava algumas alterações, justamente L4 e L5. E no exame físico, a dor na coxa forte, muito intensa, não dava quase para encostar, mas quando chegava sobre o quadril, diminuía a dor completamente e na coluna aumentava um pouquinho, mas não muito. E eu falei, olha, eu acho que essa tua dor tá vindo mais é da coluna, tá? Aí ela, não, mas eu passei no meu cirurgião de coluna e disse que estava tudo bem, estava tudo em ordem e tal. E aí eu assim, olha, mas as características aqui eu expliquei estão indicando que é da coluna. Não, mas vamos tentar fazer uma aplicação do ácido hialurônico na bursa para ver se não melhora. Não, podemos fazer, tal, não tem problema. A gente fez a aplicação do ácido hialurônico na bursa, tá? E ela teve uma melhora pequena, assim, deu um alívio de em torno de 20%. Aí eu falei de novo, olha, tá com cara de ser do quadril. Né? Desculpa, tá com cara de ser da coluna essa dor. Aí ela, não, vamos tentar mais uma aplicação. A gente fez mais uma aplicação. 2 semanas depois dessa segunda aplicação, aí, como tu disse, estourou a hérnia de disco lombar e ela teve uma crise sem sombra de dúvida que era da lombar, teve perda de força e teve que fazer a cirurgia de urgência, inclusive. Né? Então tu vê, todos os sinais da dor estavam demonstrando que o problema vinha da coluna, apesar do exame, não, naquele momento, que era um exame de 3 meses atrás, não tinha algo muito, digamos assim, extremamente claro e óbvio que eu pudesse dizer isso, mas o exame físico estava mostrando isso. Mostrando. Né? E é bem interessante isso, nesse exemplo, porque o disco ele distende, provoca uma dor lombar. Então, às vezes, a pessoa tem a crise da dor lombar absurda, com grau de radiação, e aí faz um exame de imagem precoce, né? Então, uma alteração em 2 semanas tu teve aí, né? Então, tu tem uma alteração completamente diferente das queixas. Então, tu tem uma ressonância com uma protrusão, que não podemos esquecer que o paciente está deitado, né, para fazer o exame de imagem. Não está com tanta pressão, né? Está deitado, não tem pressão sobre o disco. Eu acho até que vale a pena a gente chamar bastante atenção a esse ponto que tu levantou agora, Ziegler, que eu acho que é bem importante, eu uso isso no dia a dia também. Quando a gente faz a ressonância nuclear magnética, o paciente está deitado e muitas vezes não é esse o momento que ele tem a dor. Exatamente.
E às vezes naquela posição o disco não está sofrendo um estresse e não mostra na ressonância exatamente o espaço que ele ocupa das raízes nervosas em relação à realidade do uso do dia a dia. Exatamente. Desculpa te interromper, segue não, o baile. E é isso aí. E aí, o que acontece? Faz um exame precoce sem mostrar muita alteração, né? Como o médico dela falou, não, já disse que está tudo bem, né? Mas depois sofre uma pressão maior, ele estoura e a característica da dor muda completamente. E aí tu tem um exame de imagem que não serve mais para nada, né? E eu tenho um exemplo também, uma história, né? Um paciente chegou com uma queixa, com uma dor irradiada, não sei o que, muita alteração na coluna, tinha estenose do canal, tinha um estreitamento, um aperto dos nervos, né? Uma escoliose, um desvio da coluna por desgaste também, a coluna toda alterada. Chegou praticamente para operar comigo. E aí, olhei ele, ouvi as queixas, examinei o quadril completamente rígido, ele andava já em flexo, assim. Eu fiz um exame simples de imagem só para mostrar para ele. E a frase que eu usei foi muito engraçada. E aí, doutor, como é que nós vamos fazer? Eu disse, eu quero dizer que da coluna tu tá curado. Só que agora tu tem que operar o quadril. Como assim? O quadril que tá forçando toda a tua coluna em relação às características da tua dor é essa sobrecarga aqui, dando um movimento pro teu quadril novamente, tu vai melhorar da coluna. É incrível isso, e eu acho que é bem importante ficar claro pro pessoal que essas situações, tanto é que eu lembrei uma história típica para contar, o Ziegler lembrou uma história típica para contar, porque muitas vezes nós mesmos ficamos surpresos, porque a pessoa não sentia nenhuma dor tão clara, típica do quadril, né? O paciente nem tinha percebido o quão rígido estava a articulação do quadril, e aí, na verdade, ele achava que era coluna, e no exemplo que eu dei, o oposto. A dor tinha várias características indicativas que eram dores neurais da coluna, mas a pessoa tinha certeza que a dor era do quadril. Então, para deixar claro que às vezes para nós mesmos é difícil a gente separar. E às vezes a gente tem que encaminhar o paciente um para o outro para ajudar nessa investigação, né? Para entender qual é o principal componente da dor. Claro que lembrando que às vezes tem os dois componentes, a gente procura tratar o mais importante primeiro, né? Ou que esteja com maior chance de dar uma sequela mais permanente, tratar primeiro também. Essa avaliação é importante mesmo quando vai se encaminhar para outro lado, né? Um lado mais cirúrgico, ou alguma coisa de algum procedimento, a gente fazer essa diferenciação, porque a gente pode ser desastroso, né? Tu tratar alguma coisa antes. É tudo que a gente não quer fazer uma cirurgia que seja desnecessária e não resolver o problema do paciente. Exatamente. Então, imagina se esse paciente eu tivesse operado... E ele tinha características que poderiam ser compatíveis com uma indicação cirúrgica. Iria seguir com dor. Aí tu tem o resultado que tu não deseja para ninguém. E operando o quadril, ele nem precisou mais de nenhum procedimento na coluna. Isso que o Ziegler falou, eu achei muito importante, assim, né? O médico, ele deseja a resolução máxima do problema do paciente. Nós vivemos de casos de sucesso. Então, a gente quer ter sucesso sempre no tratamento para o paciente ficar satisfeito, ficar feliz com o tratamento que foi feito e falar bem da gente, né? Porque a gente vive de casos de sucesso de pessoas que tenham ficado satisfeitas com o tratamento. Então, assim, esse é um ponto importante para a gente. A gente quer que o paciente tenha sucesso, né? Quer deitar tranquilo, sabendo que fez o melhor, né? E da maneira mais correta sobre aquele paciente ali. Perfeito. Pessoal, seguinte, o Dr. Marcos Ziegler também tem um canal de comunicação. Esse vídeo está passando nos nossos 2 canais, né? Então, confiram no canal lá, quem está assistindo no meu canal ou nas minhas mídias, confiram o canal do Dr. Marcos Ziegler, tem no YouTube e tem no Instagram. Nós vamos botar aqui embaixo o canal do Dr. Marcos Ziegler e na descrição do vídeo também tem o canal dele para vocês conferirem e se inscreverem para entender mais sobre a sua coluna. Na link da bio também vai estar lá a descrição do vídeo, aonde que vocês podem encontrar o Dr. Marcos Ziegler. Qual que é o teu Instagram, Ziegler? É Dr.
Dr. Marcos Ziegler. Vamos botar aqui embaixo no vídeo para vocês poderem achar também. Porque quando vier pergunta de coluna para mim, eu já vou direcionar para vocês mandarem pro Ziegler responder as perguntas de coluna, né? E agora eu quero entrar numa parte importante também, que é o seguinte, Ziegler, te perguntar se tu tá muito na dúvida se a dor é de origem da coluna ou que ela possa estar vindo de algum outro local que não seja da coluna. Chega algum momento de tu fazer algum teste terapêutico com algum tipo de bloqueio, infiltração para tentar diferenciar? São casos de exceção, sim, mas podem existir, né? Isso é bem interessante e eu uso muito isso. Como tu falou, várias vezes as patologias do quadril seguem um trajeto exatamente semelhante ao da coluna. Daí tu vê lá na imagem que é compatível com aquele fio elétrico que a gente passa o mesmo trajeto. O que acontece? Daí faz uma coisa simples, faz um bloqueio de raiz. Ou seja, tu vai anestesiar e colocar uma medicação naquela raiz e ver o quanto de alívio que tem. Assim como aquela amiga da tua mãe, que teve um percentual baixo de melhora. Né? Ali, se tu tivesse feito um bloqueio de raiz, por exemplo, teria tido um alívio maior. Sim. Então, esse alívio, mesmo que temporário, é um excelente teste. Porque às vezes a gente encontra uma coluna toda alterada, só que com uma dor seguindo um trajeto muito específico. Isso auxilia muito, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E mesmo que vá para algum tipo de procedimento, depois consegue fazer alguma coisa muito menor. Né? E com um alvo muito mais acertado. Exatamente, vai como uma sniper, né? Assim como a gente toma um anti-inflamatório ou faz uma medicação de um corticoide. Não, tu vai lá com uma sniper e coloca exatamente onde tem que pôr. Em vez de fazer um espalha-chumbo, coloca onde tem que ser. E aí tu vai ver. E a outra vantagem, tu tá em dúvida se é uma raiz de L3 ou raiz de L4, tu vai estar com o paciente acordado e te referindo àquela dor. Colocou anestésico ali, tive um alívio de 20%. Aí tu vai lá na outra, tive um alívio de 70%. E elas podem estar linkadas, pode precisar dos dois bloqueios, né? Mas consegue ter aquela resposta imediata. É bem interessante esse tipo de... para ver como é importante, às vezes, fazerem testes terapêuticos, porque eles nos ajudam a achar o alvo mais fácil e ter uma assertividade maior em qual local que está provocando os sintomas. A gente também faz isso no quadril, muitas vezes... acabei de atender, na semana passada, uma anestesiologista, então médica, anestesiologista, com uma dor no quadril, mas ela não estava tão característica. E aí... ela estava consultando de Roraima, tá? Tenho quase certeza que era Roraima. Aí eu falei para ela o seguinte, não, vamos fazer um teste terapêutico para a gente tentar identificar se essa tua dor está vindo mesmo do quadril. Aí, como ela era anestesiologista, me ajudou bastante nisso, eu dei para ela a receitinha de bolo. Então tu vai pedir pro teu colega, né? Não é ela que ia fazer nela mesma, pede pro teu colega fazer via ultrassom, utilizar tal agulha, tal medicação e fazer a medicação nos dois quadris. Vai ter um anestésico local também. E nas próximas 8 horas, que é o tempo que vai durar o anestésico, eu preciso que tu anote qual foi teu alívio, como é que foi, como é que tu te comportou, e dentro de uma semana a gente conversa de novo, até para ver se voltou a dor ou não. Olha, foi impressionante. Ela me disse assim, Dr. Guzmão, a dor passou 100%. Bom, aí me dá uma tranquilidade realmente que aquela dor vinha de dentro da articulação do quadril, porque o anestésico, até no caso do quadril é mais contido ainda, sim, né? Ele ficou todo contido dentro da articulação do quadril. E se aquela dor passou 100%, isso me deixa muito tranquilo de saber que aquela dor estava vindo da articulação do quadril. O anestésico vai te dar um alívio imediato, né? Tem essa resposta na hora. É impressionante. Então não vai ter fator de confusão com o remédio agindo. É o anestésico no local pontual. Porque se a pessoa toma um anti-inflamatório, né, às vezes alivia a dor em todo o corpo. Ou se a pessoa fazer uma injeção intramuscular, alivia no quadril e na coluna. Né? Aí vai aliviar em 2 pontos. Deixa eu aproveitar... Não, esse é o momento da gente aproveitar e pedir pro pessoal, se você está gostando desse vídeo, curte o vídeo, compartilha,
manda para aquele seu amigo que tá sempre com a dor nas costas, ou se não sabe se a dor vem das costas, vem do quadril, já encaminha esse vídeo para ele, se inscreve no canal do Dr. Ziegler no YouTube, segue o Dr. Ziegler lá no Instagram, porque dessa forma vocês vão estar ajudando outras pessoas, assim como vocês, que estão tentando entender melhor sobre o seu corpo e sobre as suas dores. Agora, o outro ponto que eu queria perguntar para o Ziegler é o seguinte: na tua prática, tem exames assim que na investigação da coluna que tu sempre faz, de rotina, ou tu tem uma certa variabilidade? Claro que variabilidade vai sempre ter, mas tem alguns que tu sempre faz? Pelo exame físico, a gente já consegue diferenciar, né? Mas eu costumo dizer, eu não sou tão novo, mas sou novo, mas gosto muito das radiografias. A radiografia, ela te mostra a biomecânica, a realidade. Consegue, como a gente comentou antes, né? A gente consegue fazer um exame em pé, consegue fazer a flexão do quadril. Dinâmico da coluna, flexão, extensão, ver se tem uma frouxidão. Né? Então, tu vê um aumento do escorregamento de uma vértebra sobre a outra, se tu fizer uma radiografia inclinado para frente ou inclinado para trás. Isso é importante estar falando, Ziegler, porque às vezes o paciente desdenha muito a radiografia por ser um exame simples e bem antigo, e realmente é. Mas é muito diferente de uma radiografia feita na urgência, para ver se o paciente não teve um trauma, não quebrou um osso, de uma radiografia feita para investigar uma dor que é mais crônica. Como o Ziegler falou, tu usa posições e incidências radiográficas diferenciadas do que é utilizado numa urgência, né, Ziegler? Exatamente, e aí tu tira informações até que a ressonância te dá. Coloquei esses tempos no meu Instagram a análise de uma radiografia onde eu via esse aperto, mostrava inclusive como é que via esse estreitamento do canal já na radiografia. Então, são detalhes que tu consegue tirar, informações que tu consegue obter, né? Além de avaliar isso que a gente está conversando, que é o mais importante, a diferenciação e detalhes das patologias da coluna em relação ao quadril, né? Porque tem muita coisa que se relaciona. E outro exame, como a gente parte muito em relação à compressão, né, nas patologias da coluna, a ressonância magnética acaba sendo um aliado importante, mas ele não vai dar as alterações biomecânicas que eu desejo. Ele tem que ser em conjunto, né? Tem que ser em conjunto. Eu também, assim, então basicamente eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que praticamente em todos os pacientes que não tem nenhum exame, tu vai acabar fazendo raio-x e ressonância. Exatamente. Eu também. Então, assim, se o paciente não tem nenhum exame, ele vai fazer o raio-x e a ressonância. Como o Ziegler falou, a ressonância nos dá algumas informações a mais em relação à radiografia. No meu caso, ela mostra a parte da cartilagem, ela mostra com mais clareza o nível de hidratação da cartilagem. Porque, por exemplo, mesmo que a cartilagem esteja com a mesma espessura, a ressonância consegue me mostrar se a qualidade da cartilagem está tendo algum sofrimento ou não. Que o raio-x ele me mostra só a espessura da cartilagem. E a ressonância também, no caso do quadril, tem a vantagem de me mostrar como é que estão os tendões que comandam o quadril, se existe alguma inflamação dentro da articulação, uma sinovite, um derrame articular líquido acumulado dentro do quadril. Então a união desses dois exames é bem importante. Por isso que às vezes, né, Ziegler, o paciente deve estranhar quando chega para o Ziegler só com uma ressonância e o paciente chega assim, não, já tem o melhor exame que tem. E aí o Ziegler vai lá e pede um raio-x. E o paciente às vezes estranha. E eu vou mais além, né? A ressonância, algumas vezes, vai nos levar a encaminhar para outro médico ainda. Às vezes um cirurgião abdominal, né? Às vezes um ginecologista. Porque na ressonância a gente olha também amplamente e algumas patologias que não são da nossa área podem aparecer ali. Tipo, infecção no músculo do ilho-psoas, abscesso do ilho-psoas. Uma alteração em ovário. Ovário, né? Útero, né? De intestino. Então, são lesões que aparecem na cavidade abdominal ou pélvica que simulam dores na lombar ou até na região ou até no quadril. Olha que
que grau de complexidade, né? E uma coisa interessante também na ressonância, eu só queria deixar claro isso aqui, que é um exame que não contém radiação, né? Então é uma coisa que ela não causa um mal para o paciente, porque algumas pessoas podem pensar assim, mas vocês estão fazendo ressonância de maneira exagerada porque fazem todos os pacientes. Eu vejo o seguinte, eu não quero deixar passar nenhum paciente que tenha um tumor ósseo e nenhum paciente que tenha alguma osteonecrose, que é uma doença que tem a doença 1001 faces de forma de se apresentar. Né? E como tu falou, eu trabalho e atendo e tô sempre num hospital escola, né? Um hospital referência. Onde é o final da linha de investigação. Tu não pode deixar passar nada. Exatamente. E aí daqui a pouco tu tem uma metástase, a gente sabe que os tumores em geral dão metástase óssea, né? Principalmente os de pulmão, de rim, né? de intestino. Então, tu pode ter alguma lesão ali oculta, simulando, e tu não pode deixar passar. E é como a gente falou, a gente não faz assim ao léu, né? Não faz à toa. A gente faz quando aquela queixa é extremamente valorizada por nós. Né? E a gente não pode deixar passar coisas que já passaram por pessoas que já... E na maioria das vezes, o paciente que chega em ti ou que chega até mim, como a gente está na ponta da especialidade, eles já passaram por outros médicos e que não se identificou o que foi e acabar sendo direcionada para uma pessoa que é muito focada numa área. Né? Exatamente. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importante, é a qualidade dos exames que foram feitos. Eu sei que é muito chato para o paciente quando ele chega, às vezes, para a gente com um exame de raio-x que tem só um AP da coluna, por exemplo, ou uma ressonância que está com uma qualidade muito ruim. É muito chato para o paciente ter que repetir aquele exame, e eu compreendo isso plenamente. Mas, olhando pelo nosso lado, a gente não quer errar o diagnóstico do paciente e a gente não quer deixar passar uma informação diagnóstica por um exame que seja mal feito. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem um raio-x só de frente da coluna ou só de lado da coluna e o Ziegler precisa fazer os testes dinâmicos, né, Ziegler? Aí tem que fazer um complemento, às vezes com o paciente em pé, o paciente com a flexão indo para frente. Ou às vezes até o exame foi bem feito, a ressonância, por exemplo, foi bem feita, tem imagens boas, só que nos encaminharam apenas uma folha, um papel de imagem impressa, sem todos os cortes. O que nos facilitou muito foi esse acesso remoto, né? Isso. Onde tu consegue ver todas as imagens, né? E mesmo assim, eu acho que a boa relação com o radiologista, né? Que não vai ter... Alguém pediu um exame lá, ressonância da coluna lombar, e não deu nenhuma informação para o radiologista. A gente não pode punir o radiologista por não nos dar informação. Por isso que a gente analisa as imagens. Tá? Mas a gente tem que ter essa boa relação também para discutir, olha, meu paciente ele sente isso, a dor dele vai nesse trajeto, vai na raiz tal é que está comprometido, procura lá, ou me dá o acesso para eu procurar aqui, e aí a gente acha. E mesmo assim, às vezes, a gente complementa, eu pelo menos complemento, não sei, pode dar a tua opinião, o uso do contraste. Porque o uso do contraste EV também mostra algumas reações inflamatórias ocultas. Muitas vezes eu mostro para meus residentes 3 filmes com 12 imagens cada um, e é onde tu apenas num quadradinho tu enxerga a alteração. Né? Então, é muito escondido algumas coisas, mas o que aconteceu? Tu valorizou a queixa do paciente, valorizou o exame físico e procurou exatamente aquilo que estava correlacionado com ele. É bem um trabalho de detetive, né? E a gente dá essas pistas para o radiologista que vai fazer a imagem é fundamental. Então vale a pena vocês sempre perguntarem para o médico de vocês: olha, doutor, aonde o senhor quer que eu faça o exame? Aonde o exame que o senhor considera melhor? Porque, como tu falou, em qual local o senhor tem um acesso fácil ao radiologista para ter a troca de informação e ajudar melhor no diagnóstico? O contraste, no meu caso, a gente não usa de uma maneira tão frequente. Ele também ajuda a realçar a parte da cartilagem. A gente usa Gadoline, vocês usam o quê? Gadoline também. Ele ajuda na parte da cartilagem. Felizmente, no nosso caso, a gente tem ainda
a artrorressonância, que seria um contraste intraarticular, mas eu deixo esses 2 exames sempre para um segundo passo, se eu não estou achando qual é a causa, né? Mas, infelizmente, está tendo uma evolução das ressonâncias, né? Porque a ressonância é como uma câmera fotográfica, que antes era aquela câmera que não era tão boa qualidade e ela está tendo uma melhora progressiva. Hoje, a maioria das ressonâncias vai ter pelo menos 1,5 Tesla e tem algumas que tem 3 Teslas. Lá na PUC, por exemplo, tem uma de 3 Teslas, né? É fácil o acesso lá quando tu precisa de algum caso específico? Sim, é tranquilo. Perfeito. Essa relação com a imagem, a análise da imagem com o radiologista é fundamental, isso aí não tenho a menor dúvida. Facilita muito, inclusive para o radiologista. Ele agradece as informações informações que a gente tá dando, né? E até às vezes eles não tomam como uma crítica de tu ligar e perguntar, cara, dá uma olhadinha um pouco melhor em tal lugar. É mesmo, tem aqui uma alteração que eu acho que é compatível com o que tu está dizendo. Ou às vezes até eles sugerem alguns cortes. Por exemplo, na ressonância, essa semana eu recebi a indicação de um paciente para operar comigo por um tumor ósseo. Só que o radiologista foi muito feliz na escolha de um dos cortes. Ele fez um corte coronal. O que é o corte coronal? É o corte que vai de frente para trás. Então vai cortando nesse sentido. E aí tu vê direitinho as raízes, os nervos passando e saindo da coluna. Então chegava na raiz de S1, tu via que tinha uma bolota, e depois ele seguia. Então a gente viu que aquilo ali era apenas, nos outros cortes, era apenas a impressão daquela expansão daquela lesão que esmagou o osso, e a lesão era simplesmente neural. Então, às vezes, cortes específicos, ou às vezes até mais fininhos numa região, tu consegue identificar alterações. Ajudar muito. Maravilha. Pessoal, me digam aqui se vocês gostaram da presença do Dr. Ziegler no meu canal. Também vai estar passando lá no canal do Dr. Ziegler esse vídeo. E coloca nos comentários. Você se identifica mais? A sua dor é mais da coluna ou é mais do quadril? Que parte do corpo a sua dor está acontecendo? Na parte de trás, na parte da frente, na coxa, na lateral da coxa. Então lembrem desses detalhes que a gente falou aqui, para que quando vocês estiverem presente com seu médico, vocês possam ajudá-lo nessa investigação diagnóstica e dessa forma solucionar a sua dor da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Ziegler, manda um recado pessoal aí. É um fator de confusão para todo mundo, não temos que ter vergonha de investigar, né? Então comparar as coisas que o Guzmão diz, né? Sigo ele antes da internet ainda, né? Sigo os passos dele, sigo as orientações dele e a gente troca muita ideia em relação a isso, desde sempre. Então, não é vergonha nenhuma não saber de onde é que vem, porque é fator de confusão e a gente tem que saber diferenciar. Eu acho que com as informações que nós estamos dando, eu na região da coluna e ele em relação ao quadril, a gente consegue dar o rumo e ajudar muita gente em relação a isso aí. Maravilha, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e dessa forma ajudar com que eu e o Ziegler levemos informações de melhor qualidade para o maior número de pessoas. Grande abraço, até mais. Abraço.